Bora, time! Isso aí! Vamos lá, para quem não me conhece, sou o Guilherme Carrapatoso, CEO da InovaCode. Nesse canal aqui eu falo sobre a tecnologia de RFD, das etiquetas inteligentes. E normalmente estou sempre aqui dirigindo, levando você comigo para esse descobrimento dessa tecnologia. 14 anos já trabalho com isso, mais de 900 projetos, e estou aqui evangelizando a tecnologia, buscando pessoas que se interessem por ela, entrar nesse mercado, para que sejam nossos parceiros. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre um cliente que eu visitei semana passada, falar sobre instrumental cirúrgico, um controle de RFID na parte de instrumental cirúrgico. Então vamos nessa. Bom, semana passada eu visitei um hospital, possível cliente nosso, né, um lead, e aqui em Santa Catarina. E na verdade, nós já temos alguns clientes nessa área hospitalar, né, para realmente esse nicho de mercado de hospitais é um nicho muito interessante para a tecnologia, porque a gente consegue trabalhar em várias frentes, então, desde a parte de ativo imobilizado, que é onde a gente tem já vários clientes que trabalham com ativo imobilizado, utilizando o RFD para contagem dos ativos, né? Isso eu falo em outros vídeos. Tem a parte de controle de enxoval, que é bem interessante, para hospital. Tem a parte de controle de pacientes em tempo real, que é o RTLS, eu também falo em outros vídeos. Tem a parte de farmácia, de armário inteligente, também já comentei sobre isso. Mas tem uma área do hospital que é a parte de CME, é a parte de instrumental cirúrgico, que é bem complicada. A estrutura do CME, para quem não conhece, ela tem muitas checagens, validações e processos de esterilização. Então, normalmente, todo hospital tem uma área de CME interna, né, que tem os instrumentais ali. E aí, são instrumentais tipo pinça, bisturi. Eu até aprendi no armário inteligente que a gente fez. Normalmente bisturi é descartável, mas enfim, tesouras, alguns tipos de são catéteres, mas que eles usam para fazer drenagem. E esses instrumentais normalmente ficam em algumas caixas, né, que chegam para cirurgia em caixas. E aí existe todo um processo de esterilização. Então, analisando o fluxo desse processo do CME, os instrumentais são, depois de esterilizados, são guardados. Aí normalmente eles são acondicionados para que não percam aquela esterilização, né? Ou em um tipo especial de embalagem, ou dentro da própria caixa. E essa caixa aí é fechada com um material para que não tenha contaminação. E aí eles ficam armazenados num estoque ali local. E aí quando vai ter uma cirurgia no dia anterior, normalmente eles têm as cirurgias todas que vão ocorrer no dia seguinte. E aí ali já tem, então para essa cirurgia eu vou usar esse tipo de caixa aqui. E dentro dessa caixa vai ter lá 15, 20 instrumentais. Tem até um vídeo que eu mostro fazendo o inventário ali de uma caixa, né? Bom, enfim, o grande problema quando se fecha a caixa, no momento que faz a esterilização e se fecha a caixa, normalmente o pessoal anota os itens que estão dentro da caixa, que é o que eu chamaria aí de pai e filho, né? Então se faz uma vinculação da caixa sendo o pai, e todo mundo que está
vista de software seria isso. Mas aí o grande lance é, bom, será que realmente essa caixa dali uma semana, ou quando ela for ser utilizada, será que realmente estão todos esses itens lá dentro? Fica sempre essa dúvida. Mas se você abrir a caixa, você perde a esterilização. Então aí gera a primeira questão. Bom, essa caixa foi para cirurgia. Quando chega na cirurgia, não sei bem se acredito que é a técnica de enfermagem, né? Não é, aí depende muito do hospital, se é enfermeiro ou técnica de enfermagem, vai fazer a identificação se realmente estão todos os instrumentos que precisa ali. E aí ela vai também fazer uma conferência desses instrumentais. Bom, se não está tudo ali, aí ela tem que pedir em emergência lá para a central de CME, aí gera todo um processo ali, uma corretiva, né? Um procedimento corretivo, já que os itens não estão todos ali. Ou eventualmente estão todos os itens ali, mas para aquela cirurgia especificamente vai precisar de algum outro item que não esteja ali presente. Bom, então é feita a conferência, ok. É feita a cirurgia, finalizou a cirurgia, é feita uma nova conferência. E aí tem até aquela questão que se fala, né? Por que tem que fazer a conferência ali? Justamente para identificar se não foi deixado nenhum instrumento dentro do paciente, né? Mas também para ter um controle ali, inventário do processo. Beleza, é feita uma nova conferência, então seria a terceira conferência. Aí esses itens voltam para o CME. Aí já começa também a acontecer uma outra questão, que muitas vezes esses itens podem voltar, dependendo do nível de sujidade que ele está, ele pode voltar misturado. Então eu posso ter numa cirurgia mais de uma caixa e eu misturo os itens, eles não voltam exatamente na mesma caixa que foram. Então quando chega lá no CME, eles têm que juntar várias caixas e fazer a contagem dos itens. Aí acontece um fenômeno que é bem complicado, porque assim, você se perde completamente em quantas vezes aquele instrumental foi utilizado. Porque se você tem duas tesouras iguais, que foram para cirurgias diferentes ou até para a mesma cirurgia, você já não sabe mais qual tesoura é qual, porque ela não tem nenhuma identificação própria nela. Então você perde completamente a rastreabilidade daquele instrumental. Bom, mas enfim, aí todos são devolvidos, são esterilizados e começa o processo novamente. Então são pelo menos 4 conferências que são feitas. No vídeo que eu mostro ali eu fazendo uma conferência de uma caixa, eu faço a conferência da caixa em menos de 10 segundos com as etiquetas inteligentes. Uma conferência de uma caixa dessa talvez demora ali em torno de 1 minuto ou até um pouco mais. Então nós já estamos falando de uma eficiência aí de 6 a 10 vezes mais rápido essa conferência. Mas tudo bem, vamos colocar que isso não seja um gargalo. Eu acho que o principal, porque ali, né, existem pessoas responsáveis no processo para fazer esse procedimento. Mas eu vejo que o grande, a principal questão, e algumas questões foram colocadas ali pelo nosso lead do hospital que eu visitei, é o fato da rastreabilidade do instrumental. Então, muitos médicos têm a caixa própria e usam instrumentais particulares. Só que esses instrumentais ficam armazenados também no CME, porque eles têm que ser esterilizados como todos os outros. E aí,
começa a complicar muito o processo, porque por mais que o médico grave as suas iniciais no instrumental, fica difícil visualmente, né? Você tem ali entre aspas, um mar de tesouras. Como é que você vai identificar uma que tem algumas iniciais ali? Como normalmente no instrumental, por conta da parte de esterilização e por conta das normativas da Anvisa, não se pode ter nada adicional ali no instrumental, é bem complexo essa parte. Fica difícil você colocar um identificador que facilite visualmente você separar aquele tipo de instrumental. Existem umas fitas de identificação que até eu não conhecia, eu achei bem interessante, que é um tipo de material, deve ser tipo um silicone, que você ao menos consegue colocar, marcar aquele material com uma sinalização com cor, que ajuda um pouco no processo, né, de separação ou de identificação. Mas você tem uma gama de cores limitadas, enfim, auxilia, mas não resolve. Bom, e o que resolve então? Uma das questões que resolveria, obviamente para vocês que já me acompanham aqui, a etiqueta inteligente, o RFID, ele cria um RG para qualquer lugar onde for colocado ali o chip. Então a RFID resolve o problema, tranquilo, né? Outra forma de solucionar, que eu tenho visto aí, tem sido uma opção também que tem sido adotada, é a parte do Data Matrix ou Data Matrix, que é como se fosse um QR Code, um código de barra ali um pouco mais com mais informação. Então o Data Matrix, por ter mais pontos ali, ele guarda muito mais informação, que também está sendo adotado. Mas a gente cai no mesmo processo, né? Eu tenho ali um mar de instrumentais, eu teria que fazer a leitura um a um. Na verdade, isso, ao invés de agilizar o meu processo, causaria mais lentidão na conferência. Eu garanto a parte da rastreabilidade e assertividade, mas acaba se tornando inviável, porque aí a conferência fica inviável, assim, depende de como vai ser estruturado os processos, mas se for olhar o processo como é hoje e inserir essa parte de conferência por Data Matrix, por pontos ali, você tem que mudar, tem que colocar novas pessoas para poder fazer essa identificação em conferência. O que ocorre é que com o RFID resolveria todos esses problemas, mas o grande lance de se colocar RFID é como fixar a tag à peça. Então esse é a grande equação aí, que de fato, na minha visão, ainda não foi totalmente equacionada. Existe como fazer, inclusive tem até um parceiro nosso aqui no Brasil que desenvolveu uma tecnologia específica para isso, trabalhou em parceria com fabricantes de instrumental e conseguiu desenvolver. É bem interessante a ideia que ele teve, saiu um pouco da caixa e ele fez uma cápsulazinha, e essa cápsula ele fixa no instrumental através de uma solda, e aí dentro dessa cápsula ele coloca a tag RFID, como se fosse um suporte mesmo para a tag. Então bem interessante a forma como foi solucionada. A questão é que isso ficou com um custo muito alto. Você tem que manusear peça a peça, tem toda uma questão logística para isso, e o que tem dificultado o processo de disseminação disso.